mas tenho a capacidade de, em sendo fiel, todavia, não ser fiel para com a doença do outro, não cair num estado de codependência da doença dele que pode me adoecer. O amor mais fácil de praticar é aquele amor erótico, que às vezes Eros, não, né? Amor o Eros. Eros, às vezes não tem nem amor envolvido. Tem paixão, tesão, gosto, carne, química, vou te comer, vou te devorar, e que hoje em dia é uma coisa que toda hora o pessoal confunde com amor. E mais do que isso, deturpa o amor, porque a pornografia é um desserviço ao amor. E não estou falando em termos de moralidade, nada disso não, nenhum. Mas é porque, novamente, se diz, todos têm que ser assim, e você só sentirá atração por quem for assim, e os corpos têm que ser assim, e aí você fica preso no seu narcisismo, e você não consegue se esvaziar para o outro. E é muito interessante essa questão que Caio coloca, porque na verdade o que Caio está dizendo é: eu preciso, para amar, dar ao outro o espaço que o outro precisa para existir, ainda que isso me seja custoso, e para isso eu preciso me esvaziar. Que é um exemplo simples. Você tem muitos milhões de seguidores, eu também tenho muitos milhões de seguidores, e eu, como você provavelmente, sou muito vítima de haters, né? Tem lá o povo que vai, agride, escreve, você diz A, o cara diz que você diz C e D quando você não diz, tudo bem. Você sabe, quando eu vejo um hater escrevendo para mim, eu penso na minha utilidade para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa odiar, e eu preciso ser forte, inteiro o suficiente para que aquela pessoa tenha em mim o objeto do ódio. Aquela pessoa precisa odiar, ela precisa jogar o ódio dela em algum lugar. Então, bom, porque ela tem as questões dela, porque ela tem as doenças dela, tem a ver com ela, não tem a ver comigo. Mas receber este ódio sem bater nela, sem dar uma resposta, sem dizer você é idiota, assim, não, absolutamente nada. Tá certo, você pode desistir. Eu nem bloqueio do canal, você pode continuar aqui. Não bloqueio, pode ficar. Você precisa me odiar, odeie. Não tem problema, você pode fazer parte. Não tem problema, me odiando. Eu tenho uma legião de haters. Agora, meu Deus, eu sou o objeto escolhido pela visibilização. Isso sirvo de... Mas qual é esse propósito? É para Por que eles precisam da gente para... São níveis de amadurecimento, Vilela. Nem toda alma um nível tá faz bem para ela? Ela se sente aliviada ou não? Não, ela só pega um saco de pancada e é do mesmo jeito que a pessoa ela pega. Apanhou, ela tá apanhando e quer passar isso para frente. Você pode entender coisa mais irracional do que, por exemplo, você ficar com um ataque de raiva, pegar aqui as tuas jujubinhas, sair jogando para todo lado, quebrar o teu estúdio inteiro, arrebentar a tua casa, bater tudo que você trabalhou, lutou para conquistar e você destrói do dia para a noite. O cara se sente melhor depois disso? Claro que não. Claro que não, mas ele compulsivamente faz isso, e se você perguntar por quê, ele vai dizer que só estava com raiva. Depois disso, ele tem um trabalho horroroso para tentar consertar aquilo. Ele pensa que atingiu alguém com isso. Só está fazendo mal a si mesmo. E não entende que precisa resolver dentro dele. Na minha cidade teve um caso muito interessante. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E um cara lá, eu não me lembro agora qual foi o motivo, ou foi droga, dívida de droga, ou foi mulher, não me lembro. Ele foi e matou o outro. Matou e fugiu. Atirou no outro, fugiu, o outro morreu. De madrugada, no velório, ele aproveitou que tinha pouca gente no velório, o que matou, que tinha fugido, invadiu o velório e deu mais 3 tiros no morto. E fugiu de novo. As pessoas acharam que ele era louco, mas eu compreendi ele. Na verdade, ele queria matar o outro, mas ele precisava matar dentro dele. Já que ele não tinha matado dentro dele, tinha matado fora, ele não sabia mais o que fazer com o ódio dele, porque o objeto do ódio estava morto. E olha a frustração e o ódio cara. Continuava existindo dentro dele. Ele matou o objeto do ódio e o ódio continuava existindo. Então, quando a gente ama, a gente tem que ser forte o suficiente para não se deixar matar
pelo ódio do outro. Porque como o Caio falou, é muito fácil amar quem me ama. Amar quem me ama é uma maravilha. Agora, qualquer um que seja minimamente saudável vai dar uma resposta à altura. Até o psicopata, disso. né? Ele trata bem quem trata bem ele. Né? Isso. Então, pegando o exemplo que eu dei dos haters, amar um hater é isso, é dizer, tá bem, fale mal de mim, não tem problema, eu existo, eu suporto. E eu sempre pego os haters, e tem gente que me pergunta, por que você não bloqueia? Eu não bloqueio ninguém. Eu também não. Porque eu sou uma pessoa que vive na esperança da engenharia reversa da consciência, que nas palavras de Jesus significa arrependimento, que no grego é metanoia, mudança de mente. Então eu estou sempre, a minha vida é mudança de mente. Se eu não vivesse para a mudança de mente dos outros, o que eu estaria fazendo aqui? Eu estou o tempo todo esperando que o pior se transforme numa coisa melhor. Eu estou o tempo todo esperando que uma terra pedregosa, não fértil, ganhe umidade, ganhe humus, ganhe humildade transformadora, ganhe fertilidade, se eminhoque. Ou seja, porque humus é isso, é dessa palavra tão preciosa, humus, que vem a palavra humor. É daí? É daí, o humor vem de humus. A terra fértil é uma terra bem-humorada para a semente. Entendi. Está adequada à semente. Pô, que bonito isso. Como a palavra umidade, que não começa em português com H, mas vem de humus também. Porque sem umidade não haverá humus, não haverá a vida que vai fertilizar o chão. E a minhoca vai fazer esse trabalho. Com a palavra humildade, que significa literalmente ensinabilidade. O indivíduo humilde não tem nada a ver com postura, curvatura, tom de voz, nada desses estereótipos que a religião criou. Tem um lugar em Sintra, em Portugal, o Mosteiro dos Capuchinhos, que tem 1,40 m de altura, que o teto é até forrado de cortiça, porque os monges moravam ali, naquele lugar baixinho, para andarem o tempo em Sintra, Portugal. Eu fui ver isso daí, é verdade. Lá você passa no Palácio da Pena, anda um pouco mais, você chega no Mosteiro dos Capuchinhos. O lance das cortiças era para quê? É para o cara não bater a cabeça e ferir. E você vê que as camas lá são todas de pedra. E a parede então, tem uma certa sempre cortiça. Sempre andar encurvado. Porque é um frio enorme. Então, se não tivesse cortiça, bateria. Mas todo mundo ficava doente, aleijado e curvado. Nossa. Esse é o estereótipo religioso da humildade. Não tem nada a ver com o espírito do significado de humildade, que é bem-aventurados os humildes de espírito, significa os ensináveis, os que não param de aprender, os que não têm teto para absorver, os que não limitam-se dizendo já sei, já compreendi tudo. Não compreendi tudo e quero todo dia saber mais. Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, se eu tenho alguma dúvida, eu digo, não tenho dúvida nenhuma, só tenho muitas ignorâncias. Agora, eu vivo numa felicidade enorme com o que eu sei, embora o meu saber me diga que eu não sei tudo, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, aquele que sabe, aprenda primeiro como convém saber. E para aprender como convém saber, você tem que ter essa consciência, esse humus, essa humildade de se manter o tempo todo aberto para as novas percepções, que não significa anulação. Nesse sentido, o seu trabalho de humor é um trabalho de amor, porque é um trabalho que transforma. Porque o humor não é regra, evidentemente, mas muitos humoristas são deprimidos. Né? Eles têm realmente muita depressão. A maioria tem muita depressão. O Chico Anísio tinha uma depressão violentíssima. Porque eu vi, por coincidência, eu vi esses dias ele falando sobre isso. Nós fomos amigos, eu e ele. Vou parabenizar só ele um pouquinho, Lacerda. Se não me engano, ele fala que todo comediante tem essa parte melancólica, porque ele é obrigado a ver a parte ruim, a ver o que
o que seria, o que não pra dá sarar. certo. Exatamente. Para sarar. É por isso também é uma forma de amar. Porque quando você vai num show... Porque não tem humor na felicidade ou em tudo dando certo. Sim, é na coisa que dá errado, é isso. no ridículo, é na coisa estranha. É no inesperado. Exato. Então, quando você no seu show faz as pessoas rirem, você não só está fazendo rir as pessoas que gostam de você. Você está fazendo rir as pessoas que também não gostam de você. Ou você não está fazendo só rir os bons, você está fazendo rir os maus também. Então, nesse sentido, você ajuda a que a esperança de Caio se concretize, porque você fertiliza a terra, né? Você tenta que aquela terra pedregosa vá se revirando até que se torne bem-humorada o suficiente. Eu tenho um grande amigo em Brasília, amigo da minha alma. A minha mulher diz que nós temos um namoro fraterno profundo, que é o ex-ministro Aires Brito, que é um cara de uma sensibilidade, uma doçura espiritual, é uma capacidade vernacular extraordinária e de construir quadras lindas. Então, com uma regularidade enorme, que eu não vou dizer que é diária, às vezes é até diária, ele me manda uma quadrinha e eu respondo imediatamente uma outra quadrinha na temática que ele propôs, como ontem aconteceu, como hoje de madrugada aconteceu. E o que acontece é justamente isso. Hoje de manhã eu encontrei de uma quadra dele sobre a dureza do chão. E como a natureza, às vezes, dá às pessoas uma certa pedregosidade interior. E aí eu respondi, dizendo que a natureza não é propriamente a natureza que dá uma pedregosidade interior, mas as pessoas acabam desenvolvendo a pedregosidade pela falta de humor no trato com o chão existencial das suas vidas. Porque isso tem tudo a ver com aquela parábola que Jesus contou do semeador que saiu a semear. Semear a boa palavra, semear o bom espírito, semear o amor, semear a graça, a bondade, a verdade, a justiça. E aí tem aqueles que recebem isso e colocam à margem do caminho, segundo a imagem que Jesus criou. Outros, aquilo cai aparentemente numa terra boa, mas dentro, quando começa a querer criar raízes, encontra a pedregosidade no subsolo. Tem uma fachada de acolhimento, mas um impedimento básico um pouquinho mais abaixo para acolher de fato o que pode fazer bem e desabrochar, eclodir em fruto, em vida. Outros tentam fazer uma conciliação, dizem, eu quero isto, mas o resto todo. Aí ele disse que esses são aqueles que querem que a boa semente da vida cresça em concomitância com os espinhos da existência. É um cara que deseja que o melhor da vida conviva com o pior da existência e não limpa o ser, não privilegia o ser para esse acolhimento. Se você não tiver essa decisão de olhar para a vida como um semeador do próprio coração, do próprio chão da sua existência, se você se entregar à natureza, a natureza não vai fazer isso por você.